Boa tarde, pessoal. Então, eu prorroguei aqui as atividades da semana 7 e 8 para hoje, né? Então, se alguém tiver alguma questão ali ou não conseguiu fazer alguma coisa, pode ficar no final da aula ali, eu posso tentar auxiliar. Vocês estão notando aqui que não tem muita atividade depois, é que eu quero dar um tempo para vocês fazerem também aquele trabalho final, prático, que eu comentei na última aula. Já coloquei aqui no Moodle, tem o material da última aula aqui. Hoje tem esse projeto que eu vou mostrar hoje, que é para mostrar como é que funciona para eu, a partir de uma janela gráfica, clicar, por exemplo, num botão e abrir uma outra janela. Então, como é que funciona essa interação entre janelas? Aí vocês vão ter mais uma atividade aqui para fazer até semana que vem. E as próximas duas aulas, embora eu dê conteúdo e material, vocês vão ter para fazer essa atividade prática do projeto. Então, eu até vou criar depois lá uma tarefa para vocês poderem mandar a versão atual do projeto, entende? Então, vão ter até o final da disciplina para entregar, mas eu quero parcialmente para a gente ter alguma forma de registrar a presença de vocês na disciplina, né? Mas aí, pelo menos, vocês vão ter tempo para fazer o projeto final. Depois eu coloco um texto descrevendo o que tem de requisito, mas o básico é fazer uma aplicação voltado para a biblioteca, que nem eu falei antes, para vocês poderem reutilizar aquelas classes que vocês já criaram previamente, no qual tem algum cadastro de livros, poder cadastrar, remover, ver quais estão os livros que estão cadastrados, e esse cadastro vai ser feito em arquivo texto, ou pode ser binário ou texto mesmo, e aí vocês podem, quando o programa abrir, fechar e abrir novamente, ele já ter as informações lá salvas, né? Hoje a gente tem o conteúdo, essa parte aqui é simples, a parte de caixa de diálogo. Tem essa parte que eu comentei antes, de como é que eu faço para abrir uma segunda janela, que provavelmente vocês vão precisar disso para fazer o sistema final de vocês. E também o uso de tabelas, que é um pouquinho mais complexo do que o resto dos nossos componentes que a gente tem em JavaFX. Então eu resolvi dar um foco maior nele através de exemplos. Essa é a cara das caixas de diálogo. O que seria uma caixa de diálogo, então? Quando, por exemplo, vou fazer uma alteração aqui qualquer. Se eu fosse fechar aqui, ele aparece uma caixinha de diálogo perguntando se eu quero salvar ou não as alterações que eu fiz, se eu quero cancelar. Então, basicamente, é isso uma caixa de diálogo, uma forma de interagir com o usuário sem eu precisar criar uma janela específica para isso. Então, é como se fossem pequenas janelas já prontas para que eu possa invocar através de uma linha de código para interagir com o usuário e me responder alguma coisa ou passar alguma informação para o usuário simplesmente. Então, a gente tem ali, vocês vão notar que quando eu quero passar uma informação para o usuário ou pedir uma informação, aquele íconezinho vai ficar com o i de information, né? Quando eu for perguntar alguma coisa e dar opções para ele, eu vou usar automaticamente vai aparecer aquele ícone de ponto de interrogação. Quando eu quiser mostrar um erro, vai aparecer aquele símbolo de exclamação vermelho, e quando eu mostrar um aviso, vai aparecer aquele símbolo de exclamação amarelo. Então, basicamente, dependendo do tipo de janela que a gente criar, pedir para o Java criar, ele já vai ter as opções já, e a gente vai só definir qual é o título que eu quero apresentar para o usuário, qual é o conteúdo do texto que eu quero mostrar, no caso de várias opções, quais são as opções que eu quero colocar ali. Basicamente é isso. Então, aqui um exemplo de caixa de diálogo informativo, né? Eu quero só passar uma informação para o usuário. Então, aqui eu estou instanciando um objeto alert, é isso que representa essa caixa de diálogo. Então, vocês vão ver aqui que a gente não precisa de nada daquela história de XML para criar essas caixas de diálogo. É código só. Se vocês abrirem um projeto, criarem um main e jogarem esse código que está aqui no slide no main de vocês, ele vai abrir uma janela de diálogo com esse conteúdo aqui. Então, na hora que eu for instanciar ali, dar um new alert, chamar o construtor do alert, é ali que eu tenho que passar o tipo de caixa que eu estou criando. Então, nesse caso, eu estou criando uma caixa de informação, então eu uso aquela constante information,
que é do tipo alert type, que está dentro da classe alert. Então é um tipo estático, né, que eu estou usando ali. Isso vai informar para o Java que isso é uma caixa de diálogo de informação. Aí eu posso, a partir desse objeto, que eu chamei de diálogo info, chamar os métodos para setar o título, que é a próxima informação ali, setar o cabeçalho, então o título é o que aparece lá em cima, no início da janela, o cabeçalho, que é o que aparece do lado do i ali, o conteúdo de texto, que é a mensagem que eu quero passar para o usuário, que ali é a informação importante. Só que se eu não fizer a chamada da função show and wait, ele não vai mostrar essa caixa de diálogo para mim. Eu instanciei, mas eu não chamei e não pedi para ele mostrar e esperar que o usuário interaja com ela. Por isso que se chama show and wait. Vou mostrar e esperar que ele clique no OK ou que ele feche com o X ali essa janelinha de informação. Tem o de erro, vocês vão ver que basicamente a diferença da de erro, da de informação e da de warning, de aviso, é o tipo que eu passo no construtor do alert. Então aqui eu passo error, aqui eu passo warning, isso vai modificar o ícone que aparece para o usuário automaticamente. Eu tenho como receber dados também, se eu quero receber uma informação do usuário, que ele digite alguma coisa, um texto, eu posso usar esse objeto, eu já não vou usar um alert, vou usar o text input dialog. Ele não precisa de nada no construtor, eu só instancio ele com o new. Aí eu posso configurar todas as coisas que eu tinha configurado antes. A diferença é no show and wait. Então ali a gente usa uma expressão lambda, no qual a gente vai invocar aquele método ali, if present, para verificar. Se o usuário informou alguma coisa dentro da minha caixa de texto ali, aquele objeto vai ser o v. Então, nesse caso, eu peguei uma variável nome e recebi o conteúdo que o usuário informou em v, que nesse caso é a string William. Então, isso só é executado quando for preenchido com alguma coisa. Se ficar em branco, ele não vai fazer nada do que está no if present ali. Eu posso criar uma espécie de combo box para o usuário, que é o Choice Dialog. Então, ali eu crio esse combo de opções que o usuário pode selecionar, fixas, né? Que ele não vai poder editar. Ali eu instancio e já passo essas informações no construtor, separado por vírgula, né? Então, ali eu criei sul está repetido ali, leste, oeste, norte. E depois seto as informações que eu preciso setar em todas as caixas de diálogo, né? O título, cabeçalho e conteúdo de texto. E a mesma ideia que eu tenho lá, eu faço aqui no último exemplo, eu faço aqui no show and wait, uso if present. E nesse caso aqui, como eu estou interessado no conteúdo que veio, eu chamo o toString para transformar isso para texto, que o cara selecionou, e salvo isso numa variável chamada região, que eu já tenho que ter definido previamente, né? Aqui eu tenho um exemplo um pouquinho mais complexo, no qual eu uso botões, e aí eu volto a usar o nosso alert, né? Nesse caso, eu preciso preencher como confirmação, que é essa opção aqui que tem aqui, quando eu defino ele no construtor. Só que aí, esses botões são customizáveis, então eu posso colocar quantos eu quiser, com o conteúdo que eu quiser também. Aqui, só que para colocar eles nossa caixa de diálogo, eu preciso instanciar eles. Então, cada botão que eu quiser ter ali, eu tenho que ter um objeto do tipo button type. Instanciei ele, passei no construtor o conteúdo do texto que eu quero que mostre para o usuário naquele botão. Criei o botão não, criei o botão às vezes. Então, aqui eu estou perguntando se ele faz exercício. Aí, ele pode clicar no sim, no botão não, no às vezes e no cancelar, que é fixo, né? O cancelar já é uma opção padrão quando ele não quer responder a pergunta de vocês. Eu estou criando aqui o nosso não responder, já criando a opção fixa. Ó. Aqui eu estou definindo que quando ele clicar no cancelar, automaticamente ele já vai fechar a nossa janelinha e vai cancelar a operação. No caso dos outros 3 botões, como não é uma operação padrão, eu vou ter que implementar o que vai ser feito quando o cara clicar em cada um deles. Então aqui, setei as informações dele, né? O título, o cabeçalho e o conteúdo de texto. E aí aqui eu dei um get dos botões que eu tenho ali nesse alert e dei um set all para adicionar cada um dos botões na ordem que eu quero que eles apareçam ali. Então eu instancio eles antes, nessas 4 linhas aqui, dou um set all para passar eles para a nossa caixa de diálogo, e aqui é que eu estou fazendo o nosso código. Então eu dou um show and wait, uso if present, recebo o objeto botão que foi selecionado, que é esse B aqui, e aí eu estou comparando se o objeto que foi selecionado
Nesse caso do exemplo aqui foi o sim, né? Então, se ele é o botão sim, que eu instanciei antes, aqui em cima, se for, eu vou passar esse texto para a variável fazer z. Se não, ele vai testar se é botão não, e aí vai preencher com esse texto. Se for o às vezes clicado, ele vai preencher com esse texto. Caso contrário, ele vai preencher com esse texto aqui. Então, se o cara clicar no cancelar ou se ele fechar, o conteúdo do texto vai ser o que está aqui em azul. Por enquanto, pessoal, alguém tem alguma dúvida aqui nessa parte de caixas de diálogo? É a partir dessa forma que a gente vai interagir com o usuário. Para questões de salvar, quer fechar a nossa janela, quer fazer alguma outra, quer passar uma informação simples. Alguma questão? Beleza. Então, assim, ó, agora o próximo exemplo que eu vou mostrar é esse cara aqui. Eu fiz um exemplo no qual eu tenho uma janela principal, uma GUI, no qual eu posso clicar nesse botão ou nesse. Caso ele clique na janela 1, vai abrir uma segunda janela, que eu chamei de janela secundária, no qual vai ter um componente que é o Date Picker, quando o cara pode selecionar aqui uma data qualquer. Ele pode tanto digitar quanto clicar aqui e aparecer aquele calendário para ele poder selecionar uma data. E aqui eu tenho um image view aqui, uma imagenzinha, no qual dependendo do que o cara selecionar, eu vou mudar essa imagem. Então, se for depois de uma certa data, eu vou testar, vou mudar para uma imagem, se for abaixo daquela data, eu vou mudar para outra. O image view, como eu não comentei antes, é para um container de imagem. Eu quero mostrar uma imagem na minha janela, eu posso usar um image view. É um daqueles componentes que eu posso selecionar lá no Scene Builder. E o Date Picker também é um componente que eu posso selecionar, ele ajuda bastante quando a gente quer trabalhar com datas, né? Deixa eu só executar para vocês aqui. Deixa eu ver se é esse o janelas. Esse projeto, tá, pessoal, vai estar lá já está no Moodle, na realidade. Ele está separado por pacotes, que são essas pastas, para separar um exemplo de outro. Então, aqui, deixa eu ver qual que é esse exemplo aqui. Vamos rodar para ver. Aqui um exemplo que eu fiz para seleção de arquivos, tá? Acho que até não. Bom, vamos deixar assim, qualquer coisa eu falo sobre ele depois. Então aqui a gente tem aquelas imagens que eu comentei, ó. Tenho 3 imagens possíveis que eu posso usar, então esses arquivos JPG estão lá no meu projeto, né, nessa pasta. E quando eu rodo lá o nosso programa principal, desse exemplo, ele vai abrir aquela janela principal. Se eu clicar na janela 1, ele vai abrir a janela secundária. Vocês podem ver que continua existindo a janela principal aqui. A gente pode configurar para que ele não consiga clicar de volta na principal. Se eu não fizer nada, ele vai acontecer o que está acontecendo aqui, que eu consigo continuar interagindo com a principal, né? E aqui, dependendo da data que o usuário informar, foi selecionada uma data, eu testei e botei uma determinada imagem. Agora eu vou mostrar qual é o que eu usei como teste para colocar essa imagem, né? Mas essa interação na janela 2 é só para mostrar uma caixinha de diálogo, para vocês terem uma ideia. Vocês veem que a caixa de diálogo já bloqueia automaticamente. Eu não consigo interagir com a principal enquanto eu não fechar essa aqui. Por isso que é show and wait. Enquanto ele não terminou de interagir o usuário, ele não vai voltar para a principal. Agora, se eu clicar em OK ou se eu fechar aqui, ele volta para a vida normal dele. Então, voltando aqui. Então, assim, ó, eu fiz um teste, um if lá para testar se o dia for maior que 15. Eu uso aquela imagem 1.jpg. Caso contrário, se for menor, eu uso a imagem 2. Esse é o meu teste que eu fiz. E como eu falei antes, no botão 2 a gente vai mostrar uma mensagem de informação, que é uma caixa de diálogo simples. Esses são os arquivos que eu tenho no projeto, naquele pacote chamado janelas. Eu tenho meu programa principal, que é esse abrindo janelas aqui. Tenho o XML da janela principal, que é o XML Document. Tenho o controlador dessa mesma janela. Tenho as 3 imagens que eu usei ali. E tenho a segunda janela, que é a janela secundária, que essa janela eu tenho a parte dos componentes no janela 1 XML
e tem o controlador respectivo. Então, sempre que eu tiver uma janela com o seu FXML, eu vou ter um controlador atrelado a ela, que vai ser o que vai dar vida à minha janela. Então, no programa principal não tem nada demais. A gente tem ali a gente só carrega o FXML da janela principal, né? E se eu modificar o FXML para aquele outro FXML que eu tenho na janela secundária, quando eu mandar rodar o programa, ele vai rodar a janela secundária. Na janela principal, vou destacar aqui, não destaquei nada ali, né? Vou destacar aqui só os dois on-actions que eu tenho para os dois botões. Então, o handle button action 1 e o handle button action 2 são os dois que eu vou usar na linha 15 e na linha 17, que são os dois métodos que eu tenho que implementar. E ali na linha 12 a gente tem que atrelar o controlador à nossa janela. Se eu não fizer isso, eu não consigo colocar nada lá, ele não vai conseguir associar nada que tem no XML com o meu código. Então aqui no controlador da janela principal, a gente implementou os dois métodos de onAction, né? Então aqui eu declarei também os dois como atributo os dois botões que eu tenho na minha janela principal. Eu coloquei ele em comentário, tá, pessoal, na linha 24 a 27. São duas formas distintas de fechar a janela principal se eu quiser. Então pode ser, vocês vão ter que definir isso lá no projeto de vocês. Se vocês querem que, por exemplo, a partir de uma janela, quando eu clicar e abrir a outra, se eu quero fechar a anterior, se eu quero dar um hide, que é o que está na linha 27, sumir com a janela, você só tem que ter um cuidado para, se vocês quiserem mostrar novamente aquela janela principal, você tem que salvar a referência dela em algum lugar para dar um show novamente, né? Então, eu tenho duas formas. A primeira forma que é da linha 24, que é a partir de algum componente para pegar o nodo de onde gerou esse evento, que é o botão, né? Peguei a cena, peguei a janela, que vai me dar o stage, e aí dou um close nele. No caso da linha 27, eu peguei o botão 1 fixo, qualquer componente poderia ser da minha tela aqui, desde que eu associe ele com XML. Peguei a cena, peguei o stage, dei um hide. Essas duas formas funcionam da mesma maneira. E aí, o que eu quero que aconteça aqui no Handle Button Action 1 é que quando o cara clicar aqui, ele carrega uma nova janela. O que a gente faz para carregar uma nova janela? A gente tem que fazer todo aquele processo que a gente fazia lá no main. Então, tem que criar um XML loader, que é o que está na linha 29. Ali eu vou associar, vou dizer qual é o XML que eu quero que carregue, então qual é a janela que vai aparecer. Eu poderia ter várias janelas no meu código, né? Ali eu tenho que dizer qual delas que é. Crio uma cena, crio um stage, linha 32 e 34, associo a cena ao stage, na linha 34, e na 35 eu dou o show. Então, como quando eu carrego esse XML, que é esse código que está da linha 29 a 35, pode ocorrer algum erro, tá? Pode ser que o meu XML está mal formatado, por exemplo, então ele só vai dar o erro na hora que eu for mandar executar, ele não mostra erro de compilação, como funciona com qualquer código em Java, né? Porque ele é um XML, não é um código.java. Então, se tiver alguma coisa mal formatada, não fechei alguma chaves, faltou fechar umas aspas duplas, botei um componente para começar e não terminei ele. Se tiver algum erro de sintaxe ali, ele vai só vir para a linha 37. Então, todo aquele meu código que está dentro do try-catch, quando ele executar ele, se acontecer um erro de entrada ou saída, o arquivo não existe, por exemplo, não foi encontrado, aí ele vai vir ali para a linha 37, 38, só para ver que tipo de erro que aconteceu. Uma coisa que vocês podem fazer aqui na linha 37, 38 é criar uma caixa de diálogo de erro. Então aqui eu posso instanciar um alert de error, indicando que a janela não pode ser aberta. E na linha 42 a 45, eu criei o evento de clicar no segundo botão, que é da janela 2, no qual eu só crio um alerta de informação. Eu fiz um atalho ali, eu passei já, além da informação, já o texto que eu quero que apareça, e dei um show and wait, ele vai mostrar aquela janelinha de informação. Esse é o XML da janela secundária, aquele que tem o date picker e o image view. Então ali eu tenho o controlador da sua janela, que é o janela 1 XML controller, que está na linha 12. Tem o meu date picker com seu FXID e tem o onAction dele, né,
que é o data selecionado. Então, quando eu for lá no controlador do janela 1, eu vou ter que implementar esse método, data selecionada, para fazer aquele teste se a data é menor ou maior que 15, o dia, né? E ali no Image View, eu setei já uma imagem inicial, que é essa imagem 0.jpg, que é aquela imagem, quando eu abro a janela, ela já aparece. Aqui o controlador da janela secundária, então. Então, nesse caso, eu tenho dois atributos, os nossos dois componentes, o DatePicker e o ImageView, que estão lá como FXID lá no nosso FXML. E aí, quando for selecionada uma data, eu vou executar esse código que está nesse método data selecionada. No caso do DatePicker, se vocês forem usar, só tem que chamar o getValue, ele retorna um objeto chamado localDate, que vai ter uma série de informações, inclusive o dia do mês, que é o que eu faço ali na linha 25. Então, eu tenho o objeto date, pego o dia do mês, selecionado, que é o dia 15, quer dizer, que pode ser maior ou menor que 15. Dependendo do que for, a gente altera, cria uma nova imagem e seta essa imagem. Então, dependendo, pode ser a imagem 1.jpg ou 2. E aí, na linha 32, eu seto essa imagem que foi selecionada. Por enquanto, pessoal, nesse exemplo aqui, 2, vocês têm alguma das janelas, tem alguma dúvida? Beleza. Então, agora o terceiro exemplo que a gente vai ver, agora já entrando no mundo das tabelas. Elas não são tão simples quanto os outros componentes que a gente usou até agora, mas elas vão ser úteis principalmente quando vocês forem mostrar, por exemplo, dados, né? Então, por exemplo, quero ter uma lista de todos os livros cadastrados lá no projeto de vocês. Eu vou precisar de uma tabela, obrigatoriamente. Porque se eu não tiver uma tabela, eu não consigo mostrar os dados, não sei qual é o tamanho de informação que vai vir, né? Então, a única forma que eu tenho de mostrar informações salvas é com uma tabelinha. Então, nessa tabela aqui, a gente vai criar essa janela, no qual eu tenho uma lista de pessoas, no qual eu tenho o primeiro nome como uma coluna, o sobrenome como segunda coluna e a data de nascimento como terceira. Eu fiz aqui um esquema para fazer uma formatação diferente para a célula, só para uma frescurinha ali, só para vocês verem como é que faz isso. Deixa eu executar aqui o código, só para vocês verem na prática. Então, tá dentro desse pacote aqui, tabela 1, esse exemplo. Vamos executar. Não é o tabela 1, esse é do outro exemplo. Tabela 2, muito bom. Eu inverti ali a ordem, embora tá aqui a tabela 1 e 2, porque o tabela 2 é mais simples. Vocês veem até pela quantidade de classes e arquivos que eu tenho, tá? Então, aqui, basicamente, o que ele faz é só mostrar. A única coisa que ele faz é mostrar essas informações. Então, a gente vai ver como é que a gente faz para criar uma tabela estática, digamos assim, né, fixa. Eu tenho essa ordenação que é feita aqui, é automática do próprio Java, tá? Eu não preciso nem me preocupar com isso. Ele já consegue fazer. Vou mostrar para vocês aqui. Então, eu tenho esses 4 arquivos. Eu preciso ter o FXML da minha janela, né? Que vai ter a tabela dentro dela. Preciso ter o programa principal que vai vai carregar essa janela na tela para nós. Eu tenho que ter um objeto que representa cada tupla, cada linha que eu tenho dentro da minha tabela, que no caso é uma pessoa, então eu vou ter que ter uma classe pessoa para representar ela. No caso do projeto de você seria um livro, né? E tem que ter o controlador daquela janela para ela poder fazer alguma coisa. Então aqui no FXML, o que tem de novidade para vocês é o que tem da linha 11 até a linha 21 ali, no qual eu tenho um table view. Deixa eu até abrir no Cine Builder só para vocês verem aqui. Opening. Cadê? Aqui. Só para vocês verem como é que funciona esse componente lá. Vocês vão basicamente arrastar a tabela para onde vocês querem. Ó. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó, table. Vocês arrastem um table view para onde vocês querem. Ele vai mostrar o componente assim. E aí vocês podem dar uma editada nessas propriedades dele. Coloca o FXID já por base, como prática. E inicialmente é isso. A gente tem... Deixa eu só selecionar aqui.
Aqui, table view, beleza. E aí, cada coluna que vocês quiserem, vocês podem ir arrastando aqui para adicionar. Eu adicionei 3 possíveis, né? Então, isso permite com que eu organize já, através do Cine Builder, o que eu quero preencher na minha tabela. Embora isso possa ser feito lá via código também. Se vocês quiserem, vocês podem adicionar para cá, é mais fácil. Ó. Vocês veem aqui que tem na tela, aqui no canto inferior esquerdo, tem uma representação visual em forma de árvore do que está dentro do Kenner. Se eu quiser adicionar uma nova coluna, por exemplo, ó, eu posso dizer onde é que eu quero adicionar. Eu quero adicionar entre o birthday ali e o last name. Aí já adiciona para mim. Eu posso editar por aqui o nome da coluna. Dou um Enter. E assim vai. Não quero mais. Dei Ctrl Z, salvei. E era isso. Fechei. Voltando. Então, dentro do Table View, vocês podem mexer tudo isso através do Cine Builder, sem problema nenhum. Não precisa mexer aqui no código em nada. Mas o importante é ter o FXID do Table View, ter o FXID de cada coluna que eu tenho. Então, First Name Column na linha 15, o Last Name Column na linha 17 e o Birthday Column na linha 19. Vocês podem botar o nome que vocês quiserem. Esse é o nome do atributo que vai lá no controlador. Tem o programa principal, como eu falei antes. E no caso da minha classe que representa esse objeto na tabela, não vai ser exatamente igual àquela classe que a gente criou antes. Então, por exemplo, se eu tiver a classe livro lá, criada previamente, eu vou ter minha classe livro, mas eu vou ter minha classe livro tabela, digamos. Então, esse person que tem aqui, ele é um pouquinho diferente da classe pessoa que eu vou ter normalmente. Por quê? Cada atributo que eu tenho, ele tem que ser do tipo property. Então, por exemplo, a gente na linha 11 e a linha 13 ali, a gente tem string property, porque é uma string. No caso do birthday ali, que é um objeto, que é o local date, né? Como não tem o tipo específico de property para isso, eu crio como object property e coloco ali entre menor e maior o tipo de objeto que eu tenho ali. Bom, vamos criar um construtor, só que aí no caso do construtor eu tenho que receber as strings inteiros, doubles, e aí instanciar uma string property ou um objeto genérico de property também. E nos gets e sets tem um pouquinho de diferença. O set é basicamente a mesma coisa, só que eu tenho um objeto ali dentro daquele atributo. E o get eu tenho que pegar o meu atributo e dar um get nele. E aí dessa forma, fazendo o get set, eu já vou conseguir ter um objeto possível para ser representado na minha tabela. Lá no nosso controlador, tá um pouco pequeno aqui, deixa eu aumentar. Lá no nosso controlador, a gente vai ter os nossos FXIDs representados ali, só que vocês podem ver que ele é como se fosse um array list, ele é genérico. Então, no Table View, na linha 17, eu tenho que dizer que tipo de objeto que tem dentro do Table View. Então, ali eu tenho pessoas. Lá em cada uma das colunas, eu vou sempre associar a pessoa que eu tenho, como se fosse um hash map, né? Pessoa que eu tenho, que é um objeto inteiro, e que tipo de coluna que a informação do tipo de coluna que ele tem. Então, se o nome é uma string, eu vou ter person, string. No último nome, lá no sobrenome, eu vou ter person e string também. No caso da data de nascimento, eu vou ter person e o objeto local date. Então, eu tenho que ter essa relação na hora que eu declaro o table column ali de cada coluna que eu tenho lá na minha tabela. E por fim, parecido com o que a gente tem no Choice Dialog, por exemplo, no Combo Box, a gente tem que criar uma lista observável do mesmo tipo de objeto, person nesse caso, e criar, a partir do FX Collections ali, um Observable Array List. Então é dessa lista que eu vou poder mexer, alterar, remover, e automaticamente o que eu fizer nessa lista no Person Data vai ser automaticamente mostrado na minha tabela. Então aqui, no construtor, eu fixamente já estou criando 4 pessoas, então estou instanciando esses 4 caras, e automaticamente isso já vai ser jogado lá na nossa tabela. Se isso fosse, por exemplo, os nossos livros que estão salvos no arquivo binário, por exemplo, eu posso ler o arquivo binário no construtor e jogar esses objetos, dar um add cada um desses objetos que eu li na minha lista observável. E aqui tem aquela
aquela frescurinha que eu falei antes. Então, o que acontece? Na linha 37 ali, eu defini qual é a política de redimensionamento das colunas. Então, eu estou dizendo ali como é que vai se comportar a coluna ali. Tem uma série de opções, todas elas constantes dentro da Class Table View. Eu posso modificar elas ali e dizer como é que elas vão se comportar quando eu mexer na coluna e aumentar ela de tamanho. Já da linha 39 a nossa 42, eu estou criando um factory, que é um padrão de programação, no qual eu estou dizendo o que vai ser mostrado em cada coluna. Então, eu estou obtendo o valor, primeiro do nome, do sobrenome, da data, e por último ali estou criando um formatador só porque ele é uma data, né? Então, para vocês terem um exemplo também de como é que funciona a data. Depois, para fazer aquela coloração um pouquinho diferente, a gente está usando aqui a mesma coisa do Cell Factor ali para o Birthday Column, só que aí eu estou criando toda vez que eu usar esse Cell Factor, ele está criando uma célula nova. É por isso que tem aquele New Table Cell. E aí, aquele método update item ali que está sendo implementado, o que ele vai fazer? Eu estou dizendo que quando for vazio, eu não vou fazer nada, que é o que está na linha 51 e 52. Caso contrário, que é o que está no else, que tem destaque ali, aí eu vou usar aquele formatador de data para mostrar naquele formato, dia, mês e ano. E ali eu coloquei a cor que vai aparecer quando for março, por exemplo. E aí qual é o background color, qual é a cor de fundo que eu quero, que era amarelo. E caso contrário, vai ser a cor preta sem estilo nenhum. Então isso aqui é só um exemplo, tá? Essa parte da 45 a 68 não é obrigatório, tá? Eu só dei um exemplo de como é que vocês podem fazer uma formatação especial para uma célula apenas. E o mais importante, que é a linha 70, eu preciso dar o set items para associar as colunas à tabela, senão não vai aparecer nada na minha tabela. Por enquanto, pessoal, o que ficou de dúvida aqui nessa ideia de tabelas? Tudo tranquilo? Beleza. Então, a gente vai ver aqui agora, por fim, esse exemplo de tabelas aqui, que é um pouquinho mais complexo. Então, nesse caso aqui, deixa eu rodar para vocês verem, que é o tabela 1. Eu fiz um exemplo um pouquinho mais completo, para vocês terem um exemplo um pouquinho mais robusto. Nesse caso aqui, a gente consegue editar daí os dados da tabela. Eu tenho essa tabelinha aqui de informações com nome, sobrenome e e-mail. E aí, toda vez que eu selecionar essa ação de seleção, eu mostro as informações aqui do lado. Ó. Se eu modificar a pessoa que foi selecionada, a linha que eu tenho na tabela ali, ele vai modificar as informações. Eu posso adicionar um novo elemento aqui. João Gilberto, mpb, arroba, blá blá blá, .com. Se eu der um add, clicar nesse botão, a ação do evento vai adicionar na nossa lista observável um novo objeto pessoa. E aí eu posso selecionar esse cara e clicar nesse evento aqui, nesse botão, que vai executar a remoção da minha lista observável. Vocês vão ver que essa parte de adição e remoção é bem simples, porque eu só modifico, é como se eu estivesse mexendo numa relist, basicamente. E aí se eu quiser editar alguma coisa, quero mudar para John aqui, e salvar. Eu usei uma janela secundária, mas aí ele já alterou certinho aqui. Eu vou mostrar como é que funciona isso. Então esse é o exemplo mais complexo da aula de hoje. Ele já envolve uma série de arquivos, ou não basicamente só 2, 3 arquivos que nem eu tinha feito antes aqui, com uma janelinha simples. Então aqui, emoção, tal, vamos para o código. Então aqui a gente tem aquele par de controlador e XML para cada uma das janelas, aquela de edição e a principal. Eu tenho o objeto pessoa, que nem eu tinha no exemplo anterior, e tem o nosso programa principal. E eu criei ali um objeto, uma classe específica para formatação de célula também. Então, a nossa classe pessoa é igual ao do exemplo anterior, não muda praticamente nada.
No caso do controlador, a gente tem uma série de atributos, né? Eu tenho todos aqueles text fields que eu tenho para preencher os nomes quando eu quero adicionar. Tem os labels, que é aquelas informações que aparecem no canto direito, quando eu seleciono alguma das tuplas e ele aparece aquelas dados da pessoa ali. Tem meu table view, tenho a minha lista observável, que é o que vai ter todas as informações da tabela. Então aqui, na hora de adicionar uma pessoa, eu vou executar aquele add person. Basicamente o que eu vou fazer é criar um novo objeto person, pegar o getText, as informações que estão preenchidas em cada um dos text fields que eu tenho ali na janela, e dar um add desse novo objeto na minha lista observável. Basicamente é isso. A única coisa que eu faço depois é limpar com o setText, com o texto vazio ali, cada um dos text fields para ele não ficar com aquela informação que ele acabou de preencher. Para remoção é mais simples ainda. Então, eu criei um método auxiliar ali, removePerson, só para facilitar a nossa vida, embora ele poderia estar ali dentro, tá, do método deletePerson. E a gente tem ali, eu pego o meu TableView, obtenho o modo de seleção, o Selection Model, modelo de seleção, né, e pego o item selecionado no momento. Então, aquele getSelectedItem vai retornar um objeto pessoa. Pronto. E aí eu posso chamar, nesse caso estou chamando o removePerson, só vai fazer um teste, ver se ele não está como null, e pegar minha lista observável, chamar o método remove, passar esse objeto e automaticamente ele vai ser removido. Aí eu fiz a mesma ideia ali de limpar os campos, onde estão o text field, caso eles tenham alguma informação prévia. Já o editPerson, que é um pouquinho mais complexo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá pequeno. Beleza. Já no editPerson, a gente pega o objeto que está selecionado no momento, que vai ser meu objeto salvo na variável P. Eu fiz essa opção de remover aquele objeto e depois adicionar novamente, depois ele está pronto, para facilitar a minha vida. Então, o que eu fiz? Primeiro eu removi ele da nossa... Por isso que eu criei aquele método auxiliar. Eu removo ele da minha tabela. O usuário não vai estar nem enxergando isso. Aí, entre o try-catch, eu tento abrir a janela 2, né, a janela de editar. Carrego ela. Aqui, nesse momento aqui, isso é muito importante, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui que tá a mágica. Nessa parte aqui é qual eu acesso a partir do nosso loader, nesse objeto que carrega o nosso XML. Eu chamo essa função getController para ter acesso ao controlador, a partir do meu controlador principal, ter acesso ao controlador de edição, da outra janela. É isso que vai me permitir com que eu faça essa interação entre janelas, ou seja, passe uma informação de uma janela para outra. Então aqui eu vou criar a cena, criar o stage. Nessa parte aqui, ó, é que eu faço essa relação. Primeiro eu crio uma função lá naquele controlador auxiliar, passo esse objeto pessoa que foi selecionado para eu ter as informações daquela pessoa, para ele poder editar. E aqui eu faço essa relação entre o meu controlador com o controlador que está lá. Então aqui eu passo esse controlador para que a partir desse cara eu consiga mostrar minha janela novamente. Então aqui eu seto o título dela, seto cena. Esse set always on top permite que a minha janela fique sempre na frente, sempre. Ele não consegue acessar a janela anterior. E dou um show e somo com a minha janela principal. Eu só vou mostrar minha janela principal quando esse controlador que foi passado lá para o controlador de edição mostre novamente ela, dê um show de novo. Então aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. No initialize desse controlador ainda do principal, eu posso configurar as informações que eu quero que sejam mostradas na minha janela principal, né? Então aqui eu estou definindo como é que vai ser a política aquela de redimensionamento da coluna. Aqui eu estou pegando todos os meus itens e salvando em data, só para a gente associar ela, porque pode ser que quando eu cria a janela já tenha alguma informação salva. E aqui eu fiz uma ação de mouse click, então, ou seja, quando o usuário clicar com o mouse, ele vai ser executado o que está aqui dentro, que é o que acontece quando eu seleciono uma pessoa ali, clico na minha tabela e ele vai mostrar as informações naquele canto direito. Aí, se não for vazio a seleção, ele vai mostrar as informações que eu tenho ali, primeiro, nome, sobrenome e e-mail. Se não, ele vai limpar simplesmente. Esse set stage permite com que eu receba o stage principal e o mostrar, que é o método que eu vou chamar para
mostrar novamente essa janela principal. Aqui o controlador da nossa janela secundária. Então, no caso da janela secundária, eu só tenho os text fields para o cara poder editar as informações e tem um atributo aqui para o controlador principal. Então, aqui eu vou, quando eu sair dessa minha janela, eu quero mostrar a janela principal e fechar a minha atual, que é a de edição. Na hora que for salvar, o cara clicou no botão salvar, eu pego as informações que ele deixou por último, salvo em 3 variáveis e instancio um objeto pessoa no qual eu adiciono a partir do controlador lá da principal, eu acesso aquele atributo que é o meu observable list e adiciono um novo objeto, porque eu tinha removido ele quando eu chamei o editar, né? E agora eu adiciono ele novamente, mostro essa janela novamente, a principal, e fecho a minha atual, que é a de edição. Aqui não tem nada demais, eu só tenho o setPerson para setar as informações nos atributos do primeiro nome, sobrenome e e-mail, e aqui para fazer aquela associação entre um controlador e outro. Como atividade para vocês, eu defini aqui, não é nada muito complexo, vocês vão ter que criar essas duas janelas, basicamente para exercitar o uso das caixas de diálogo. Então, em cada uma daqueles botões ali, vocês vão ter que abrir uma caixa de diálogo diferente, uma com mensagem de erro, uma com um aviso, uma com informação. No exercício 2 ali eu vou ter que fazer uma entrada de dados, aí eu vou ter que usar aquelas outras caixas de diálogo um pouquinho mais complexas, e basicamente é isso. Só tem alguma questão? Por hoje é isso aí, pessoal. Se não tiverem alguma dúvida ou quiserem ficar para tirar alguma dúvida específica do exercício que tem que entregar, os exercícios que tem que entregar hoje, é isso aí. E não esqueçam de começarem a fazer o trabalho prático, para não deixar para o final lá, para dar tempo de fazer um trabalho legal. Samuel, boa pergunta. Então aqui, ó, se eu tiver, vamos aqui no CineBuilder. Eu posso acessar o próprio atributo do botão, tá? E instanciar, que nem a gente fez aqui nesse exemplo, ó. Cadê o... Aqui em cima. Nesse exemplo aqui da imagem, né? Eu seto a imagem no image view, né? Então aqui no controlador da imagem 1, eu instancio um objeto image, ó. Aqui, dou um new image, pego o nome do meu controlador, .class, dou um get resource stream, passo o nome da imagem que eu quero, né? Isso, eu preciso setar essa imagem, posso pegar o meu objeto, o botão, e dar um set image com essa imagem aqui, ou posso ir lá no CineBuilder, deixa eu abrir aqui, CineBuilder, e fazer isso através dele. Vou ter uma propriedade para imagem. Só tem que ter cuidado ali porque não tem botão nessa aqui. Aqui. Eu prefiro fazer via código, tá? Porque às vezes quando a gente mexe com imagem aqui, ele não consegue encontrar dentro do projeto direito. Ele aqui aparentemente funciona, mas lá não funciona. Então eu posso usar como propriedade aqui e botar uma imagem também. Mas eu sugiro a vocês a usar o código mesmo e aí dar um set image no botão dessa imagem que eu tô instanciando. É mais fácil do que mexer aqui nas propriedades do botão. Não me lembro qual dessas partes que é. Bom, é isso. Eu sugiro usar é mais simples. Mas é uma própria propriedade que já tem no botão, né? Aí eu consigo botar um íconezinho ali se eu quiser. Aí não preciso nem colocar texto. Samuel, depois eu ponho um exemplo ali. Bem simples, com um botãozinho ali com imagens. Tem. Mais alguém aí? Então, boa semana, pessoal. Até a próxima aula. Bueller, 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 Bueller.